Empresa familiar pode ser a coisa mais linda, pode ser. Claro que é um desafio, trabalhar é um desafio, né? Você empreender, lidar com pessoas, então com a família não vai ser diferente. Aliás, tem muitas pessoas que têm dificuldade de conviver com a família, quem dirá trabalhar. Oiê, eu sou a Gabi, eu trabalho com serralheria, numa empresa familiar desde criança, a família toda trabalha com serralheria, até os ancestrais, assim, não é uma coisa de agora. Porém, o meu pai foi o primeiro empreendedor, e eu sempre trabalhei com ele nessa parte da adolescência. Eu ia fazer os orçamentos com ele no escritório. Eu sempre convivi com essa realidade de empresa familiar. Eu listei as top coisas que eu acho mais importante e que facilitam que esse trabalho na família, assim, que todo mundo sai como doido. Lembrando que isso é a minha realidade, as coisas que a gente se adaptou, não é uma regra, ok? Vamos começar do ponto principal, que é entender o seu objetivo, o seu propósito ali dentro da empresa. Você, sua família ou qualquer pessoa que esteja trabalhando junto com você está ali para prosperar. Bom, eu acredito que o principal objetivo de você estar trabalhando é esse. É interessante você saber ter bandeiras brancas para dar e receber feedback. Então, as pessoas que estão com você e você precisa entender que quando uma pessoa vir a falar alguma coisa, vir a apontar alguma situação que está acontecendo, algum ponto de melhoria, você deve entender que aquela pessoa tem o mesmo objetivo que você, que é prosperar. Então, dentro do olhar dela, ela está vendo algum ponto de melhora. Você precisa estabelecer essa confiança de que quando eu vou dizer alguma coisa para você, falar, eu acho que isso que a gente está fazendo não está funcionando, você acatar ali, pelo menos observar e analisar isso, não simplesmente rebater ou simplesmente não escutar. Porque senão a gente fica preso à idade da pedra também, né? Com família, isso é primordial, por quê? Porque você já tem uma base de confiança extra, entendeu? A sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu primo, ele já vai ter a maioria das vezes, pelo menos, né? Já vai ter essa afinidade com você, já vai ter essa proximidade. Então, muito provavelmente, vocês vai receber mais esse tipo de feedback, mais lupa, de uma pessoa que trabalha com você, que é da sua família, do que uma pessoa aleatória. A menos que a sua empresa já tenha uma cultura organizacional de realmente conseguir dar feedbacks muito bem. E aí sim você vai... Imagina, para um colaborador vir dar um feedback grande para você, você precisa ter construído isso com ele. Geralmente é assim que funciona. E para a família, eu acredito que isso é primordial, porque acontece... Por conta dessas relações serem mais próximas, acontece desses feedbacks acontecer mais frequentemente. E com isso, eu vou para um outro ponto, que é funções. É muito importante você entender qual que é a função de cada um, inclusive a sua. Se você está nessa posição de líder, que você realmente pode definir as funções, observe bem como que essa pessoa trabalha. Às vezes ela tem uma limitação e às vezes ela também tem uma qualidade. Então, uma pessoa muito tímida, você vai botar essa pessoa para falar com o público, para gravar, não vai, entendeu? Deixa essa pessoa fazendo um processo mais interno. É importante você observar a habilidade daquela pessoa. Um outro ponto que também a gente trabalha aqui, que é o peso da palavra na função da pessoa. Então, assim, eu vou dar meu exemplo. Eu geralmente trabalho com valores, com negociações, e imagem, a minha imagem, se precisar uma reunião, se eu precisar uma gravação, se eu for numa feira, se eu for representar a empresa, quem vai ir, essa vai ser eu, por conta dessa habilidade que eu gosto de conversar, que eu gosto de gravar. E também eu tenho essa facilidade com a negociação, então eu quase sempre estou atrelada nessas funções. Já minha mãe, ela não gosta muito de aparecer, ela não é muito desse núcleo. Então ela fica mais na gestão de obras. E também ela escolhe materiais, algumas coisas desse tipo. Então, assim, dentro da especialidade dela, por exemplo, ela vai lá, eu vou fazer essa janela com tal material. E eu olho, eu não acho legal, eu vou lá falar, eu acho que a gente poderia fazer com esse outro. E ela avalia e acha que o material dela funciona melhor do que o meu, a palavra dela vai ter um peso maior do que o meu.
A mesma coisa acontece, por exemplo, com valores. Se eu falo, eu vou cobrar X, eu vou dar tal desconto, e ela não concorda, e eu avalio e ainda assim acredito que isso é melhor, a minha palavra acaba se sobressaindo. E isso não funciona só porque, no meu caso da minha mãe, ela é minha sócia, então a gente tem aqui os graus de responsabilidade igual. Mas isso funciona com outras pessoas. Então, eu tenho um técnico especialista de motor, e eu vou lá, e eu tô ali com ele, e eu acho que um motor é mais adequado que o outro. E ele acha que aquele outro é melhor do que o que eu avisei. A palavra dele vai ter mais peso do que a minha. Portanto, é claro que essa pessoa também tem a responsabilidade da palavra dela. O grau de palavra da pessoa resolve boa parte dos problemas. E claro que se vier a acontecer de dar errado, que pode acontecer com qualquer área, a pessoa vai ter que se responsabilizar por isso. Obviamente, isso tem que estar acordado antes, tá? Se da união ainda precisa ter respeito. Respeito pelas pessoas no geral, não só porque ela é só da sua família, ou porque essa pessoa tem o mesmo grau de responsabilidade que você dentro da empresa, sabe? Eu acho que é importante ter isso, senão não tem união. Como que vai ter união sem respeito? Não existe isso. Dentro daquilo que eu estava falando sobre respeito, eu acredito também que a gente precisa aprender a dar feedbacks, né? E ter essa constante reunião de o que você está acertando, no que eu posso melhorar. É importante ter isso, sabe? Eu acho que isso é uma qualidade boa que você pode levar até para sua casa, que funciona muito bem. Porque muitas das vezes a gente faz alguma coisa que está incomodando outras pessoas ou que está ferindo, que a gente não faz nem ideia. A gente estar com a família, muitas das vezes, significa que o trabalho vai parar dentro de casa. Eu recomendo ter um tempo para a família, um tempo de lazer e, inclusive, transformar um ambiente de trabalho em um ambiente mais harmônico, mais leve, sabe? Não ser tão pesado. Porque se o clima da sua empresa é pesado, e você trabalha com a família, sendo mãe, pai, marido, sei lá quem for, você entende que esse peso acaba indo para casa? Aí você vai falar, separa o seu papel de pai como mãe, o seu não é seu marido, é o seu, sei lá o quê. Gente, vamos convenhamos, vai para casa. Se você está estressado, se o ambiente da empresa é estressante, você trabalha com a sua família, mora com ela, é claro que em casa vai ficar ruim também, óbvio que vai. Não existe isso. E ao mesmo tempo, né, se em casa tá ruim, claro que na empresa também vai estar. Então, ter os seus momentos, falar, tipo, eu vou jantar, eu vou estar ali com aquelas pessoas. Ou se for falar de trabalho, fale de uma forma leve, tente pensar os melhores momentos do seu dia. Eu sim, minha mãe, a gente sempre agradece, porque a gente tem um dos nossos clientes costumam ser clientes fenomenais, de pessoas, sabe aquelas pessoas que você para e fala, gente, que pessoa da hora, a maioria dos nossos clientes são assim. Então a gente tem muito que agradecer e a gente acaba trazendo alguns clientes como referência. Às vezes um cliente fala alguma coisa ali numa negociação que você pode tirar como ensinamento pra vida, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava fazendo um prédio e era um casal. E eles falaram assim, eu quero que a pessoa que entre aqui tenha gosto de pagar o aluguel. A gente estava fazendo as esquadrias desse prédio, né? Eu achei aquilo tão bonito, sabe? Que lindo esse propósito. Eu realmente, imagina, eu quero que o meu trabalho seja tão bonito, que seja tão harmonioso, que a pessoa tenha gosto de pagar, não aquela coisa assim, aquela dor. Isso é um ensinamento muito bonito e que eu falo disso dentro de casa e que eu pratico isso na vida. Mas eu aprendi numa negociação. Então, eu acho muito importante a gente ter esse momento de lazer, de separar, tentar falar, tipo, eu tô em casa, tô no final de semana, não fica só falando de trabalho, sabe? Vai pra lazer, vai fazer um jogo, vai, sei lá, criatividade aí, muito de fazer. Então, assim, meus meninos, a minha família, eles gostam muito de docinhos. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma grande obra, que tem, sei lá, um monte de gente, tem família, tem funcionário, tem todo mundo. Eu geralmente compro um saquinho, às vezes uma bala, sabe? Aquele saco de bala, né? Aí eu distribuo e ter um ambiente mais leve, sabe? Dar risada mesmo, aprender. Não que você não vai ser mais sério, que você não vai entender, mas eu acho importante, tanto para você, para sua saúde mental, e tanto para a saúde mental das pessoas,
que vão estar com você. Eles vão agradecer bastante se você conseguir não ser tão estressado e não passar esse estresse para essas pessoas. E aí, meus amores, eu acredito que é isso. Se você tem mais dicas, se você tem mais a acrescentar, comenta aqui nos meus comentários. Eu vou adorar descobrir como que você lida com a sua família, ou se você tem um relacionamento bom, se você trabalha bem com eles, ou se é sempre uma guerra. E o que é que você aprende disso, o que é que você tira disso daí. Comenta aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. A minha família, eu acho que ela é uma boa referência nisso. A gente é bem unido, a gente costuma estar sempre numa harmonia muito boa. Então, beijos,